Comemorar na linha de Mercúrio. Hoje eu vou trazer a minha experiência morando em Atenas há 3 meses, onde é justamente a minha linha de Mercúrio no fundo do céu, para que você entenda na prática como que funciona a astrocartografia. Olá, eu sou Amanda Maragno, astróloga e terapeuta, e hoje eu vou falar sobre a minha experiência na linha de Mercúrio, porque é muito interessante a gente entender a astrocartografia na prática, já que a astrologia muitas vezes a gente cria hipóteses de acordo com o que a gente sabe com o contexto do nosso cliente ou da nossa própria vida, né? Mas a vida na prática, ela é muito diferente, existem muitos outros fatores que às vezes a gente não pensa e que pode estar se desenrolando ali quando a gente viaja para algum local ou principalmente quando a gente mora numa linha diferente de um outro planeta. Então faz 3 meses que eu tô morando aqui em Atenas, onde passa bem em cima a minha linha de Mercúrio no fundo do céu, então é realmente muito forte essa energia. Tem também uma influência de Sol no fundo do céu, mas como aqui é realmente muito mais forte a de Mercúrio, eu vou focar esse vídeo nessa questão mercuriana, apesar de que aqui, ó, questões solares, já temos amarelo aqui na decoração da minha casa, que era uma decoração que já tinha, na verdade, e é muito do Sol e ser, né? Mas vamos falar de Mercúrio. Eu vou tentar explicar de uma forma mais lógica para que vocês entendam o primeiro passo. Que sempre que a gente vai viajar ou morar na linha de planeta, é importante a gente entender alguns fatores. O primeiro deles é o que aquele planeta significa de modo geral, o contexto geral dele. Então, o contexto de Mercúrio é o planeta da comunicação, dos deslocamentos, do meio ambiente próximo, vizinhança, de parentes próximos, irmãos, primos, tios, etc. E essa primeira comunicação ali que tem. Depois a gente precisa entender qual que é o ângulo que tá. Então, eu estou namorando a minha linha Mercúrio e C, o fundo do céu. Que fundo do céu está muito relacionado com o lar, com a origem, com a mãe, com o passado, com onde a gente veio. O terceiro passo é a gente entender o posicionamento do planeta no nosso mapa astral. Então, eu tenho Mercúrio em Câncer na casa 6. A casa 6 tem a ver com o trabalho, o que eu tô fazendo no meu dia a dia, não a carreira em si, com a saúde, com a rotina. Então, são esses os contextos principais, mas tem também animais de estimação e outras coisas ali que a gente pode acrescentar. E Mercúrio é um signo mais intuitivo, um signo que tá muito sonhador, muito mais preocupado ali com transmitir uma mensagem que vai ser empática ou vai ser muito alinhada com o que a gente sente, principalmente, ou com o que a gente quer transmitir para as outras pessoas. E além disso, a gente tem que entender, o quarto ponto, é como que eu lido com os assuntos desses planetas, né? Então, desse planeta que eu tô morando, no caso, como que eu lido com as questões mercurianas. Eu achava que eu lidava super bem porque eu tenho facilidade, assim, de gravar vídeo, por exemplo, eu não tenho mais vergonha hoje em dia. No passado já fui muito bloqueada, mas hoje em dia eu gravo vídeo super tranquila, né, comunico, compartilho meu conhecimento e tal. Porém, na verdade, eu tenho vários desafios mercurianos, sim, que eu não pensava muito, mas assim, eu tenho muita dificuldade de pensar de forma lógica, de uma forma assim, de organizar os pensamentos, na verdade, de forma lógica e de compartilhar o meu conhecimento de uma forma mais lógica também, porque eu vou muito assim pelo que eu tô sentindo, pelo emocional e acabo deixando um pouco de lado coisas importantes muitas vezes. E também, outra questão que eu sempre tive mais dificuldade é de comunicar com as pessoas cara a cara. E aqui eu tô sendo colocada muito à prova disso, e também correr atrás para resolver coisas, sabe? Eu sempre, assim, evitei, vamos dizer, de certa forma, mas aqui eu tive que ir muito atrás de resolver coisas. E já vou explicar um pouquinho melhor para vocês, mas assim, o que eu sinto de muito importante em assuntos mercurianos é que aqui a minha vida não para. Eu nunca tive uma rotina tão agitada, eu acho, assim, de fazer muitas coisas num dia só ou numa semana e eu não paro em casa. Então, até semana passada, que eu consegui ficar um dia inteiro em casa, só saí 1 hora para me exercitar, eu não tinha ficado nunca assim, além do meio-dia, eu acho, em casa, porque eu sempre saía para fazer coisas, eu tenho um certo fomo de estar perdendo um dia lindo de sol e de estar perdendo as questões de uma cidade histórica que eu tô vivendo, né? Então, era assim, eu não posso perder o que tá acontecendo lá fora. Eu sempre que tinha um tempo, ou pensava que tinha tempo, porque na verdade tá mega corrida a minha vida,
eu já queria ir pra lá e pra cá, então tem muito esse ponto. Outro assunto muito importante é a questão de deslocamento, assim, eu me desloco muito aqui, eu nunca peguei tanto ônibus, metrô e etc, e caminho, né, eu tô sempre andando pra lá e pra cá, e aqui muitas coisas são longe, por exemplo, pra eu ir pra praia, que é o que eu gosto de fazer pelo menos um dia do final de semana, é 1 hora só pra ir, 1 hora pra voltar, na verdade um pouco mais até. Então, assim, é muito tempo que eu vou perdendo de deslocamento, e também é muita questão, assim, de que eu preciso correr atrás das coisas, de resolver coisas. Por exemplo, para resolver os assuntos de fazer residência aqui e tudo, né? Existe um grande processo e todo mundo fala grego, né? E como eu não falo grego, tenho muitas dificuldades de falar grego, na verdade. Graças a Deus, a empresa que eu vim trabalhar, porque eu vim para Atenas para trabalhar numa empresa, eles deram todo um passo a passo, e isso facilitou muito, então eu realmente consegui resolver tudo por causa desse passo a passo, assim, facilitou muito, mas tem muita coisa que é complexa aqui que a gente tem que correr atrás de resolver. Então, o que foi mais em foco aqui pra mim, que realmente eu vejo como o principal, é que desde o início eu queria, tipo, uma casa, eu sabia que eu precisava de uma casa que fosse bonitinha, que fosse bem localizada, não fosse tão longe do trabalho e nem tão longe do centro, porque eu gosto muito de morar no centro, a vida inteira eu morei perto do centro, então assim, pelo menos que eu pudesse chegar meia hora caminhando até o centro. E o meu foco desde o início era esse. Só que quando eu cheguei aqui, eu morei em outra região do Pireu, por exemplo, que é o Porto. E eu achei interessante, porque era fácil de morar na praia, perto de chegar pra praia. Depois eu acabei tendo que alugar um quarto, que foi numa região de Calité, que também era interessante, porque era fácil de ir pra praia, não era difícil de chegar no trabalho também. Então eu acabei ficando confusa, perdi todo o meu foco, que também é um assunto mercuriano, né? Porque assim, Mercúrio é múltiplos, né? Então eu acabei assim, ó, pensando em 500 hipóteses, e daí eu joguei energia pra tudo que é lado, fiquei procurando imobiliárias, casas, né, em tudo que é lugar, e era muito difícil, porque a maioria das coisas era pra dividir, eu não queria dividir, e daí o pessoal falava, ok, mas pega pra dividir primeiro e depois tu vai morar sozinha, só que assim, era tudo contrato de 6 meses, eu não queria fazer um contrato de 6 meses, e pra morar com outra pessoa, né, no caso, eu não queria esperar 6 meses pra morar sozinha. Então eu fiquei doente, literalmente eu fiquei doente, tipo, acho que no 10º dia mais ou menos, eu acabei ficando com faringite, um assunto muito mercuriano, né, porque Mercúrio tá relacionado com a comunicação, com a fala, né, então aqui entra muito esse assunto. Eu já tive faringite 2 vezes nesses 3 meses, sendo que eu nunca fico doente, e assim, um assunto bem de casacei, né, e teve mais uma terceira questão de saúde, que eu tive uma alergia quando eu mudei pra essa casa que eu tô agora, atacou uma alergia que eu ainda não tenho 100% de certeza, mas acredito que seja de ácaros, porque depois que foi feita a detetização, eu melhorei bastante. Então, teve esse quesito, né? Que, assim, alergia é um assunto mais marciano, mas questão de cuidar da saúde, de rotina, tem muito a ver com a casa 6, que é onde está o meu Mercúrio no meu mapa. E então, essa questão do lar, que eu acabei ficando doente, era porque também, assim, muitas coisas dependiam do contrato de aluguel. Então, eu só podia abrir uma conta no banco se eu tivesse o contrato de aluguel. Eu só podia renovar a minha identidade italiana se eu tivesse um contrato de aluguel. E daí, por isso que eu fiquei desesperada, querendo esse contrato de aluguel, só que eu não conseguia. Então, demorou, na verdade, mais de 50 dias, eu acho, pra eu conseguir esse contrato, conseguir me mudar. E aí, sim, que eu pude dar entrada no banco. Então, foi todo um caos, porque, assim, não é fácil, gente. Eles pedem um monte de documentos, de coisas complexas, que tu tem que estar tudo certinho. Ainda mais tem a questão de horário, que o banco só abre das 8 às 2, eu trabalho das 9 às 5. Então, é complexo a gente conseguir encaixar tudo, mas no fim acabou dando tudo certo. A questão maior é que, assim, a minha vida ficou muito corrida aqui, eu não paro em casa, então quando veio o Mercúrio retrógrado no dia 29 de junho, eu falei, graças a Deus, porque foi realmente quando eu comecei a ver assim, meu Deus, eu tô muito acelerada, eu preciso começar a diminuir o ritmo, eu preciso ficar mais tempo em casa, eu não parei mais assim pra realmente me olhar, saber o que eu quero daqui pra frente, o que eu sinto. Então eu me desconectei um pouco de mim, eu fiquei muito na mente lógica e acabei esquecendo um pouco de mim, sabe? Então foi aí que eu comecei a ver assim, nossa, eu preciso voltar a cuidar da minha rotina, por exemplo, de diminuir a quantidade de açúcar, já que no Brasil eu conseguia ficar uns 2, 3 dias por semana, pelo menos, sem açúcar nenhum. E aqui eu já não tava conseguindo, mas agora nessas últimas 2 semanas eu acho que eu consegui.
melhorar bastante, pelo menos 90%. Porque, sim, gente, eu sou viciada em açúcar. Outra questão aqui é que eu trabalho justamente na área de comunicação, né? E o meu projeto é um projeto novo, então a gente às vezes não tem o dia inteiro de trabalho, a gente tem bastante tempo livre, vamos dizer, pra ficar ali no computador, a gente pode fazer outras coisas. E eu tenho aproveitado esse tempo pra estudar muito. Então, assim, eu fiquei muito focada em estudar, eu criei toda uma meta de principalmente estudar uns podcasts de astrologia que são de 3, 4 horas, que eu nunca tinha tempo, eu sempre falava, não, isso dali não tenho tempo. Na verdade, não era prioridade, né? E daí agora que eu tenho tempo no trabalho, eu coloco lá os fones de ouvido e fico ouvindo os podcasts. Só que ao mesmo tempo eu não consigo ficar 100% prestando atenção, então eu tenho que estar jogando, tenho que estar fazendo uma coisa. Comecei a jogar algo que também é muito mercuriano, assim, principalmente Sudoku, né, que usa a lógica que eu tenho jogado mais, mas também jogo Pac-Man, Tetris. Aprendi a jogar, mas só foco lá na empresa mesmo, enquanto eu tô no trabalho, porque fora disso não quero pegar mais um vício, né, pra minha dopamina, porque eu tenho TDAH, então a gente gosta dessas dopamina barata, né? E isso não é saudável, então fora eu, graças a Deus, tô conseguindo manter o controle. E eu não me lembro se eu já disse isso aqui, porque eu tive que regravar o vídeo, já que eu falo demais na minha lei de Mercúrio e ficou muito longo, mas a questão aqui que eu vejo mais desafiador que eu tive que trabalhar, na verdade, que eu não estava tão acostumada, é o contato diário com pessoas, porque nos últimos anos eu trabalhei muito home office, então eu trabalhava sozinha, passava o meu dia inteiro basicamente sozinha, e aqui eu tô tendo contato diário com outras pessoas, que na verdade tem muito a ver com também o IC, né, porque eu trabalho só com brasileiros e portugueses, então tem muito a ver com as minhas origens, então eu tô ali falando português todos os dias, né, acabo não me desconectando totalmente da minha origem, que eu acho que também tá muito relacionado com esse Mercúrio IC, assim, achei muito sincrônico, né, literal. E na questão ali que eu tive que correr atrás de coisas, resolver problemas e tal, é porque quando eu cheguei, que eu tive que ir atrás de imobiliárias, gente, eu tive que pedir ajuda para muitas pessoas, e daí tem gente que não falava inglês, e eu tinha que pedir ajuda para colegas gregos que resolvessem algumas coisas para mim, que me ajudassem a traduzir ou correr atrás. Aqui, se tu não tem um número de celular grego, muita coisa tu não consegue. Então é muito importante, se alguém vir morar na Grécia, já compra um número grego já desde o início, porque isso é super importante. E também, assim, de contato mesmo com pessoas que eu tenho ali no trabalho, né, no dia a dia. Então, o meu momento que eu queria mesmo morar sozinha, porque eu sabia que, assim, eu preciso um tempo pra mim, sempre precisei. E se eu não tivesse nenhum momentinho do dia que fosse só meu, eu sei que eu estaria pirada. Então, assim, essa questão de morar sozinha é muito pela minha saúde mental, que eu sei que eu pago mais caro, poderia estar, né, economizando dinheiro, mas a prioridade mesmo era essa pra mim. Então eu prefiro realmente deixar de fazer algumas coisas e focar em ter um lar que eu me sinto bem, do que realmente tá saindo mais ou gastando dinheiro com outras coisas, por exemplo. E a última questão, acho que eu vou comentar, é que quando eu me mudei para essa casa que eu realmente queria, eu tive que problema de comunicação também, que foi o Wi-Fi não funcionava. Então, a questão não é só que o Wi-Fi não funcionava, é que aqui não funciona o celular também. Então, eu não tinha acesso ao 5G e nem Wi-Fi, ou seja, eu estava desconectada do mundo. Então, nos primeiros dias eu fiquei, tipo, desconectada com o mundo, daí eu não tinha tempo de ligar pra operadora pra resolver essa questão. O proprietário do apartamento, ele mora no exterior também, era complicado. Então, ficou assim, umas 2 semanas enrolando para que conseguisse funcionar um pouquinho. E depois, quando o Mercúrio ficou retrógrado mesmo, que também ajudou a diminuir o ritmo, que eu consegui contato melhor, consegui ajustar ali os processos e melhorou 90%. Então a minha internet, ela ainda cai, mas bem menos do que antes. Então foi muito bom esse Mercúrio retrógrado para mim, que agora já está acabando, e eu espero conseguir manter as coisas sem tanta pressa, porque eu fico muito acelerada, ainda mais que eu sou hiperativa, né? Então, assim, é corrido e é muito difícil eu realmente conseguir diminuir o ritmo, mas eu sei que isso é importante de eu focar, de eu dedicar, e é isso que eu vou fazer agora. E também quero voltar a gravar vídeos aqui pro canal, pro meu Instagram. Então, se você tiver sugestão de vídeo aí que você queira saber mais algum assunto, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, de entender como funciona melhor na prática, na vida real, de um caso mesmo, o que é viver na linha de um outro planeta, deixa o seu like aqui no vídeo. Comente aqui também se você já viajou ou morou numa linha de Mercúrio,
Eu já deixei um vídeo aqui também sobre uma viagem para a linha de Mercúrio que foi no Peru, que também foi mega acelerada. Então, assim, se você vai para uma linha de Mercúrio, esteja preparado para acelerar as coisas, porque a comunicação fica muito em foco e basicamente comunicação é tudo hoje em dia, né? Não existe nada que é desconectado da comunicação, então tudo pode acabar ficando muito acelerado e eu espero que você consiga se preparar melhor depois desse vídeo.